E esse Galo, as novidades do Atlético, conta tudo Cláudio Rezende. Boa tarde, Claudão. Um abraço, boa tarde, Romano, a todos que nos acompanham. O Atlético já teve o treinamento desta quinta-feira, agora pela manhã, na cidade do Galo. E pela primeira vez, o Guilherme Arana foi a campo e fez um trabalho com bola, ainda em separado dos demais jogadores do elenco, mas é uma evolução aí do Guilherme Arana, que não joga mesmo pra valer desde abril, né? Porque ele teve uma lesão em abril, o jogo contra o Vitória, depois voltou no Clássico, um mês depois, no Clássico contra o Cruzeiro. O torcedor vai se lembrar, o Arana ficou ali cerca de 15 minutos em campo e sentiu de novo problema muscular na coxa direita, teve nova lesão. Então o Arana tem aí um cuidado especial do departamento médico do Atlético, da preparação física, mas hoje foi a campo, com um trabalho com bola. Já o Coelho, que é o outro jogador que está em tratamento, fez trabalhos internos na manhã desta quinta-feira. Tem um jogo treino aí, Romano, no sábado. A tendência muito forte é de que eles não participem, né? Não estão liberados ainda. Eles vão ter mais a semana que vem para se preparar aí no processo de transição. Tem a perspectiva de tanto Coelho quanto Arana para o jogo contra o Bahia, né? Na volta aos jogos oficiais do Galo no dia 12, sem ser esse sábado no outro. A menos de 10 dias aí do jogo contra o Bahia agora, Romano. Agora o ideal seria se eles participassem pelo menos um pedacinho, né, Simões? Do jogo treino com o Betim, né? É interessante. De ritmo, né? Exato, é interessante, jogadores voltando. E essa questão do ritmo, né, o Ale, Cláudio e Romano, é fundamental para o Atlético mais do que nunca, né? Porque ele joga contra o Bahia no dia 12 e dia 17 já inicia os mata-matas do playoff da Sul-Americana com o Bucaramanga, né? E eu acho a Sul-Americana muito importante para o Atlético nessa temporada, tá? É uma competição em que o Galo tem chance real de título. Ele passando pelo Bucaramanga, ele vai às oitavas de final como um dos favoritos, sem dúvida nenhuma, né? Ele tem condição de ganhar a Copa do Brasil, tem condição do Campeonato Brasileiro, claro que tem, mas na Sul-Americana ele terá um favoritismo muito maior do que ele tem nas outras duas competições, tá? Então eu acho que é muito importante e contar com jogadores desse nível é sempre importante, porque eles são titulares absolutos desse Atlético do Cuca. Eu acho que é impossível você pensar no Atlético do Cuca sem um Arana, sem um Coelho. E o lado esquerdo inteiro, né? Do Atlético, né? Eu já vou discordar do velho, como já é minha tradição, quase minha obrigação. Eu acho que você pode pensar num Atlético ideal sem o Coelho, sim. Aliás, esse era o pensamento do treinador, né? Do Cuca. O Cuca, quando ele monta esse Atlético para essa temporada, o Coelho seria uma opção. Verdade é que o Coelho teve um ótimo desempenho, né? Ganhou a confiança do treinador. Mas, mais uma vez, fazendo um exercício aqui, imaginando o que a gente já viu desses jogadores aí de lado de campo que o Atlético terá à disposição a partir de agora, né? Imaginando que eles joguem no máximo próximo disso. Eu ainda acho que tanto o Dudu como o Júnior Santos e até o Rony são melhores tecnicamente do que o Coelho. Mas aí então você tem que botar o Bernardo, hein? Não, é que... porque o Bernardo, se você for imaginar próximo do que já entregou, o Bernardo em 2012, 2013, o Bernardo jogou mais do que o Rony jogou no máximo ou do que o Júnior Santos jogou no máximo. Eu estou dizendo do Coelho pelo que eu vi neste ano. Pelo que eu vi do Coelho este ano, ele é mais útil do que qualquer um desses aí. E o Dudu, inclusive, saiu do Cruzeiro porque ele não conseguiu exercer no Cruzeiro uma função que o Coelho exercia no Atlético. Não, ele não saiu do Cruzeiro por causa disso. Você está bem equivocado mais uma vez. Também. Ele saiu do Cruzeiro porque ele se rebelou. Inclusive, quando ele sai do time, pra muita gente, inclusive pra mim, ele era o melhor do time do Cruzeiro. Aí é loucura. Quem que era melhor que ele quando ele sai do time? Do Cruzeiro, Matheus Henrique. Do time titular? O Matheus Henrique era melhor machucado. que ele. Não. Mas tá machucado. Não, sai muito próximo da lesão. O Matheus Henrique jogou mais do que ele esse ano. O Fabrício Bruno já jogava mais do que ele esse ano. O Dudu não conseguiu acontecer no Cruzeiro. Dizer que o Dudu era o melhor... E tem um outro aspecto. Era melhor em quê? O Cruzeiro foi jogar a partir do Leonardo Jardim. Com o Leonardo Jardim, eu acho que ele teve 2 jogos, se muito. Não, ele jogou as semifinais do Campeonato Mineiro. Mas aí ele jogou o jogo contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro. Jogou naqueles jogos trágicos da Sul-Americana. Foram vários jogos. E eu acho realmente que o Dudu estava distante do seu ideal,
Mas o Cruzeiro estava jogando tão mal que ele era um dos menos pior, por assim dizer. O que eu tô falando é o seguinte, o Dudu vai ter um tempo para treinar com o time. O Júnior Santos vai ter de novo um período de treinamento, né? Teve pré-temporada agora, né? Teve ele ali. Não teve, né? Tanto que a última impressão do Júnior Santos foi positiva, que ele sai para as férias fazendo gol. Naquela bola que o Hugo Gomes meteu para ele. O Rony, ele já é um titular do time. Então você não tá distante, não é que nem o Bernard, que o Bernard tá muito distante do seu ideal. Esses caras não. O Júnior Santos, ele foi artilheiro da Libertadores no ano passado. E o Dudu tá próximo do ideal. Não, mas ele tem esse período para se condicionar. E o Bernard também teve. Imaginar que o Bernard também teve o mesmo período que o Dudu para se condicionar. Mas o Bernard ele já tá na descendente da carreira dele. E ele tá 1 ano no Atlético. E o Dudu tá ascendendo. O Dudu acabou de chegar, fez um jogo. Se você vai entender que o Dudu não vai dar certo com um jogo... Não, eu não vou entender que o Dudu vai dar certo com um jogo. Eu estou dizendo que eu vi o Coelho jogar e entregar muito. Mas por exemplo, você próximo do ideal. Vamos supor que esses jogadores... Próximo do ideal, o Coelho é melhor que o Dudu? Não, próximo do ideal, o Coelho não é melhor nem que o Bernard. Então, mas próximo do ideal, ele é melhor que o Júnior Santos? Aí eu já não sei. Ele é melhor que o Rony? Aí eu já não sei. Então, o universo do Júnior Santos é muito curto. Então, se você tá em dúvida, dá pra imaginar o Atlético sem o Coelho. Se você tá em dúvida, dá pra imaginar. Dá pra imaginar. Você falou que não dá pra imaginar? Não, este ano não dá. O Atlético, a primeira metade de temporada do Atlético, o Coelho foi o melhor atacante do Atlético. Bom, foi o melhor. Tanto dá pra imaginar... Igual o Rubens foi o melhor jogador de meio do Atlético. Ele é melhor que o Scarpa? Não é. Mas quem jogou mais, o Rubens ou o Scarpa? Quem jogou mais na primeira metade da temporada, o Rubens ou o Scarpa? Eu acho quem é melhor? É bem discutível, viu? Não, eu não acho que é discutível, não. Acho que o Rubens jogou mais do que o Scarpa. O Rubens correu mais. Mas eu acho que se você for ver influência no jogo... O Scarpa tem mais influência no jogo. Agora, tanto dá pra você imaginar o Atlético sem o Coelho, pra gente terminar esse assunto, né? Que o Atlético tá 8 jogos sem perder e o Coelho tá machucado. Então, dá pra imaginar, claro que dá. Você não tá falando do Hulk, você não tá falando, sabe, de um jogador imprescindível. Tá falando de um jogador que fez um bom papel, mas que tecnicamente é aquém das opções que o Cuca tem. Olha só, 11h37, antes do Cláudio trazer mais informações, deixa eu mandar um grande abraço aqui, parabéns pro Antônio e pro Agostinho, grandes atleticanos, aniversariantes de hoje, parabéns, filhos do conselheiro Agostinho Patrus, um grande abraço para eles, toda a felicidade do mundo, estão aguardando um Atlético voando aí na retomada do futebol, Cláudio. E pro jogo contra o Bahia tem uma vaga em aberta no time, né? Vamos ver se o Coelho volta e já estaria pronto para essa partida, porque o Rony tá suspenso, né, Romano? No ataque. E o jogo contra o Inter, que foi o último quarteto ofensivo, teve Scarpa, Dudu, o Rony e o Hulk. Como não vai ter o Rony, tem uma vaga em aberto aí para esse jogo lá contra o Bahia na semana que vem. Agora, você falou agora há pouco, Romano, sobre a parte física vem sendo aí uma questão que o Atlético está trabalhando forte nessa intertemporada para base mesmo nesses jogos aí do mês de julho e para o segundo semestre. E a gente tem aí uma imagem da Galo TV na academia ontem, o Hulk com o Júnior Santos. Eles fizeram uma dupla, né? Fizeram uma dupla ali com aquele elástico, né, Romano? Que um segura, né? O colega segura o outro que vai ao máximo. Mas o Júnior Santos pegou rabo, hein? Pegou. Porque o Hulk, ele até colocou lá. O Júnior Santos colocou que... Como que segura esse mamute? Brincando, né? E o Júnior Santos é forte também, né? Mas segurar o homem não é fácil, não. O arranque. É o arranque, E aí quem tá no YouTube tá vendo. Quem tá no rádio a gente tá falando. O jogador que fica ali à frente tem um elástico e o outro segura, né? Tenta segurar. No caso do Júnior Santos foi uma tentativa, né? Mas depois também o Hulk... Olha lá, o Hulk também teve dificuldade de segurar também, né? Porque aí... O Hulk tá rindo. Quem teve dificuldade, gente? Tá rindo. Pra quem sabe, amarra o elástico, pra quem tá no rádio, né? Você amarra, tem um elástico especial, um jogador segura e o outro vai puxando pra ganhar força, né? Você cria uma resistência pra maior. Criar resistência maior. O Júnior Santos passou aperto ali, não conseguiu segurar o Hulk. O Hulk tava rindo, segurando ele, gente. É muito forte o Hulk, né? E o Hulk se apresentou... É um mamute mesmo. Muito, muito bem fisicamente. Por falar no Hulk, a gente tem uma outra imagem que a esposa dele postou, o Romano. O Hulk ontem, depois do treino, né? Chegou em casa e aí tá lá com aquele... Aí você tá parecendo o Fred Krueger. Ele colocou uma máscara ali, é facial a máscara. É até para tratamento de questão de acne, né? E a máscara facial do Hulk. E ele tá também com aquela...
com aquela proteção ali, né? Já É uma bota, né? É uma bota ali para recuperação física, né? Mas o Hulk tava todo equipado ali, viu, Romano? Esteticamente ficou melhor assim, né? Vamos falar a verdade, ó. De lata mesmo, o Hulk é bem prejudicado. Vamos ser sinceros aqui. Com essa máscara, para quem tá no YouTube, ele ficou mais apresentável de rosto, né? É uma máscara parecendo de jogador de hóquei ali, de Freddy Krueger com a luz vermelha. Ela é baratinha, custa R$3.000. Ah, é? É. Mas não deu resultado no rosto dele, não, né? Mas às vezes começou agora, né? Milagre não faz, não. Sim, mas ele deveria ter. Vai ficar pelo menos uns 5 anos aí pra ver se. Se melhora. Melhora um pouco. Né? É a esposa do Hulk, que inclusive é médica dessa área, né? Da área aí, estética. Então acho que ela tá testando no Hulk aí, né? Ah, mas não faz milagre, né? Não faz milagre? O Hulk, de qualquer forma, tá aí e ele tá se dedicando muito, os jogadores do Galo. Ontem mesmo, mano, foi um trabalho físico pesado, a imagem que a gente mostrou, né, no YouTube ali, era um trabalho na academia. Então o time tá trabalhando forte. É como se fosse a pré-temporada, né? O Galo, normalmente a gente tem uma pré-temporada disso aí mesmo, no início do ano, 2 semanas. Porque no futebol brasileiro o calendário é apertado, né? O ideal seria um mês, né? No início do ano. Ninguém tem esse período. E agora o Galo tem para esse segundo semestre, porque o mês de julho é um jogo a cada 3 dias. E o Galo vai trabalhar forte aí para ter todo mundo do elenco à disposição para esses jogos de mata-mata contra o Bucaramanga, contra o Flamengo e o Brasileirão também para o Atlético, muito importante, porque são duelos todos eles complicados. Ô Simões, estou vendo ali o trabalho dos jogadores. Você é das antigas como eu. A gente fazia pré-temporada, era os 15 primeiros dias só trabalho físico. E os 15 últimos dias com bola. Hoje em dia acabou isso, né? Ô Romano, eu peguei a época que os jogadores corriam no bosque da UFMG. Tinha uma pista de corrida de terra ali na UFMG, na Pampulha, ali próximo ao Mineirão. Botava jogador para correr, o aquecimento era totalmente diferente, a preparação física. A evolução é muito grande, né? A evolução é muito grande no futebol, até porque o aspecto físico conta demais, né? O aspecto físico conta muito. Então, quer dizer, é interessante toda essa evolução que o futebol sofreu, mas se adaptando à realidade e à necessidade, né? A velocidade do jogo também mudou demais, né? É completamente diferente. Eu lembro que a gente ficava subindo e descendo as escadarias, as arquibancadas de concreto do estádio Juscelino Kubitschek, e o time principal do Ipiranga teve um maluco que mandou ele subir a rua, que a gente chama em Manhuaçu, Rua da Escola Normal. É um morro. Só que quando chega na parte final, ele tem uma inclinação de 60 graus. Ou seja, você não conseguia. O jogador corria com plástico para poder tentar perder peso. Só suava, né? Não perdia peso, né? Mas corria com plástico. Corria agasalhado para... Hoje não tem isso mais, Romano. Assim, tem o trabalho físico, mas é intercalado com bola, né? No primeiro dia já tem bola. Isso. E na segunda-feira, que foi o primeiro dia de trabalho no Galo, já teve. Ontem foi um dia mais forte de 2 dias, né? 2 períodos. E hoje já teve o treino, amanhã mais um, sexta-feira, e o sábado com o jogo treino pela manhã. Romano Galo, que também nas suas redes sociais lamentou, né? O pesar, a notícia do falecimento dos irmãos Diogo Jota e o André Silva, que a gente já trouxe aqui no Rádio Esportes, e o Lianco também postou nas redes sociais, muito triste também, colega de profissão, né? O Lianco também postou. Enfrentou aí na Inglaterra, né? Sim, o Lianco conhece, né? O jogador mais de perto, por isso também já manifestou as condolências aos familiares do Diogo Jota e também do André Silva, irmão dele, os dois que morreram em acidente de carro lá na Europa. O Lucas Sanches está me lembrando que foram 4 jogos, né? 4 enfrentamentos do Lianco com o Diogo Jota, e o mundo do futebol se solidarizando com isso. Tem uma pergunta aqui rapidamente, Cláudio. Sim. Do Henrique, fugiu aqui agora o nome dele, me perdoe, porque são tantas mensagens. Ele falou assim, aquele jogador que o Atlético estava disputando com o Corinthians. A gente falou ontem, né? Biel? Que o Corinthians está querendo comprar ele aí, o valor até maior do que o Sporting pagou, e o Atlético não vai entrar nessa. Não vai entrar, o Atlético não vai comprar o jogador. A ideia do Galo era que se o Sporting de Portugal liberasse, né, o jogador por empréstimo, era uma situação. Agora, compra dos direitos econômicos, o Atlético não tem condições financeiras, o Corinthians parece que vai fazer essa movimentação de mercado. Para fechar, Romano, ontem o Internacional ganhou no Corinthians no Sub-20, complicou ainda mais a situação do Galo, viu?
porque o Internacional estava na zona do rebaixamento, o Galo não conseguiu vencer em casa o Cuiabá. Faltam 3 rodadas. O Galo vai ter que precisar aí de uma campanha espetacular nessas 3 rodadas para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos ver se tem reação esse time do Galo no Sub-20. Por enquanto, a campanha é muito ruim na zona do rebaixamento, Romano.